E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um podcast, talvez o último podcast de novembro. É difícil fazer um podcast o último de novembro ser esse, né? Mas nem tudo é um mar de plantas, né? Aqui o Emílio e... Meu Deus, que decepção. É, gente, realmente essa aí doeu, viu? Paulada atrás de paulada. Cara, não deu nem pra quebrar um galho. Hoje a gente vai falar sobre um anime, cara. A gente pegou pra assistir esse anime aí meio aleatoriamente, porque ele era bonito. Então vamos assistir, vamos ver que anime é esse. E é o Origin. Não, A Origem. A Origem. Espíritos do Passado. Anime tá lá no Netflix, tá? Espero que vocês gostem desse podcast, porque a gente não tá gostando. E solta a vinheta aí, vai. Cara, eu não conhecia outra planta por querer, cara. MDCast. E aí, pessoal, voltamos, tá? Vamos lá, cara. A Origem, Fantasmas do Passado. Espíritos. O que dá na mesma, se a gente for contextualizar, tá? Né? É coisa de Tá meio morto, assim, mesmo. Tá merda, que é terrível. Tá tudo embaixo da Cara, esse podcast, cara, esse anime, ele tem um estúdio bacana, né? Quem fez esse estúdio é o estúdio Gonzo, né? Tem aí algumas obras já consolidadas, e principalmente aqui pro público brasileiro, A né? gente conhece o Gantz, Gantz. Kaleido Star. E Seiya Santiago. É muito interessante o estúdio. Tem obras legais e tudo mais, né? Estúdio Gonzo. O diretor, vamos ver se eu acerto o nome, ó, do diretor Keiichi Sugiyama. Olha aí seu Keiichi, hein? Pisou na bola. E o anime foi criado em 2006. Cara, a gente começou a assistir esse anime porque ele de fato era bonito e o começo dele foi muito louco. Muito empolgante. Exato. Empolgante. Foi muito louco. Legal. É. E cara, o personagem principal, que sinceramente eu não lembro o nome daquele moleque, mano. Agito. Agito, cara. O moleque saia pulando que nem um doido, porque assim, história do anime. O mundo é um mundo pós-apocalíptico, algumas centenas de anos depois que a Terra foi destruída e ela foi basicamente repopulada por plantas, florestas. Você tá vendo que o anime é tão ruim, ó, que as plantas estão fazendo barulho de caminhão, cara. E aí, você vê que basicamente só existe plantas ali naquele Eles não têm acesso mundo. à água. A água é muito escassa, né? Muito escassa. A água é a fonte da vida. E quem detém o poder da água detém o poder do mundo. E quem detém o poder da água é a floresta, que basicamente é viva. Essa floresta, ela veio, sei lá, foi até a Lua, até onde a gente conseguiu compreender Veio da Lua, né? essa trolha desse negócio. E a Lua fez boom! Você vê a lua lá no céu, ela dividida, assim. É muito bonito, assim. Uma coisa que não dá pra negar que o anime é questão de visual e animação é muito bem feito. O cenário daquele anime, cara, puta merda. Eu tava dando uma olhadinha nele assim por cima, porque eu não cheguei a assistir, né? Essa é a Sabrina que nos apresentou, entrou de penetra! E eu tava dando uma olhadinha, de fato, eu acho o cenário muito belo, assim, muito rico. Mas o traço não é um traço que me agrade, eu não acho um traço bonito, eu não Traço acho de um traço velho. caprichado, eu não Traço acho um de traço velho, nada. cara. Então, coisas que eu vejo que a apresentação, essa animação apresenta, é que o conjunto de computação gráfica com a ilustração, junto à animação, E as cores, né? é como poucos que eu vi hoje em dia.
né, eles acabam fluindo muito bem. E uma referência aí para quem é gamer das antigas, eu acredito que a equipe que fez a parte de ilustração dessa animação são os mesmos ilustradores que fez as animações daquele game Xenogears, né? É possível, a gente não tem, isso não é uma informação ainda. Não é algo. Exatamente, a gente vai atrás e fala pra vocês isso, depois. Mas os traços, as expressões, o estilo é muito semelhante mesmo. Muito as semelhante. Cores, né? E até mesmo se você for pensar, Xenogears também é pós-apocalíptico, esse também é pós-apocalíptico. É tudo muito parecido, as ideias, a questões de máquinas e tudo mais. É bem interessante de ver isso. Bom, eu acho que seria legal a gente pontuar porque as coisas que a gente já viu que é legal, né? A gente já citou aqui da parte de animação, das cores e tudo mais, mas entendeu por que não deu certo, né? Porque em questão de roteiro, que é o que pesou mais, né? Vamos só falar que não deu certo na nossa visão. Sim, pra nossa... Exatamente, porque eu não quero o nego me encher no saco. Você está falando do anime legal, tá? Bom, não funcionou pra nenhum de nós três. Exatamente, mas vamos lá, pra gente aqui não foi legal, não foi legal. Fora a parte artística. E os conceitos que foram apresentados? Assim, toda a ideia apresentada, aqueles dragões atravessando a atmosfera da Terra, sensacional, tudo mais, cara, aquilo foi muito empolgante mesmo, não tem o que falar. A trilha sonora é bem bacana. Trilha sonora, nossa, linda. Aquele começo da competição dele com o garoto, ele pulando, feito um maluco naqueles escombros no meio dos prédios, que estavam todos habitados por vegetações e tudo mais. Foi tudo muito bonito, muito legal. É onde a animação estava se apresentando. É onde o anime te pega, né? Exatamente. E tudo isso te cativa de começo, né? E é um longa, tá, pessoal? Isso não é uma série, tá? Ele é um longa. Então, assim, como a Emílio falou, pra gente pontuar aí, tá? Cara, começando pelo enredo, porque a história é boa. Mas começando pela condução do enredo, vai. Cara, não tem como descrever. Tá uma bosta isso aí. É que assim, os elementos são legais. Porque você vê. Vamos falar os elementos. Que elementos são esses que são legais? Então, os elementos da mãe natureza que trouxe essa espécie de apocalipse para a Terra, né? A questão. Os personagens do exatamente também, né? Teve esse equilíbrio, mas depois de tudo isso que aconteceu, houve uma divisão. Existia um grupo que eles optaram por não conviver com essa questão da mãe natureza e conviver com a indústria e conviver como indústria, vamos entender como se fosse uma parte urbana dessa coisa. E teve o outro grupo que resolveu aceitar essa mãe natureza e aprender a conviver, exatamente, aprender a conviver em harmonia. E obviamente se criou dois lados, onde no passado, né, eles eram um só. Né, teve uma divergência de opiniões e cada um quis seguir o seu caminho, obviamente um contra e outro a favor dessa mãe natureza. Você tem também essa parte toda que o Thiago está descrevendo, ela não foi muito bem conduzida, porque ela foi muito corrida, né? Ela foi muito corrida, isso não era uma história para ser contada assim. Ele perdeu muito tempo apresentando muitos elementos que ele não usa no roteiro. É verdade. Numa experiência de cativar a gente com aquilo. Ele usa aquele padrão de tem o personagem principal, aí tem uma menina que é apaixonadinha por ele, que whatever, aquela menina, ela tá ali e não precisava entrar, você perde 10 minutos aí do Nossa tempo senhora, pra mostrar que ela tem os ciúmes da outra, que também não desenvolve nada. Porque não vai pra frente, não tanto faz, tá ligado? Menina não era importante, o que era importante era o colar que ela carregava. Porque esse colar, além de ser um colar, era um celular. Era uma chave, era um celular também. Bem bolada a ideia até. E isso foi, como eu falei, foi jogado e o personagem em si não tem importância. Ele não tem carisma, ele é um personagem que ele é bastante ágil, ele é bastante animado, assim, ele é tipo um Naruto, assim. Ele lembra muito o Seiya em carisma. O Seiya do anime. O Seiya do anime, eu falo e vou falar
quantas vezes me perguntarem e não perguntarem. Ele é um personagem genérico. Ele não tem carisma nenhum. É diferente de ser do mangá, que é sensacionalmente engraçado. Esse moleque que a gente tá citando do anime em questão aqui, é a mesma coisa. Ele nem cheira nem fede. É o padrão, é o protagonista padrão. Ele não cheira nem fede. Ele é o garoto que tenta carregar um fardo, um legado que no final das contas você descobre que esse fardo ele não carrega exatamente, e ele tenta correr atrás de uma garota que originalmente não tá nem aí pra ele, que conheceu ele há muito pouco tempo. Você tem um vilão que tem umas convicções que no final vocês vão ver, dá vontade de dar risada. E no final das contas ele não te traz peso. E não era tão convicto assim. Exatamente, não era tão convicto, né? Sinceramente eu vou falar aqui, pra mim é igual o Seiya Ômega. Vira pro vilão e fala assim, cara, vamos fazer diferente, vamos ver assim, olha, é assim. Aí o cara fala, beleza, então é assim, então beleza, acabou, fechou. Eu não podia ter, eu não precisava ter criado o Apocalipse se fosse por isso. É muito ruim. É muito ruim, porque talvez uma das partes que eu mais detestei de fato foi a condução da expectativa do vilão e da convicção do vilão. Porque pra você ser um vilão, porque foi ele que destruiu o mundo praticamente. Ele era um ser aprimorado, que esses seres aprimorados lá naquela história são seres que têm um poder e quando eles deixam... com essa mãe terra. Exatamente, eles deixam esse poder tomar conta, eles viram uma árvore, tá? Então, tanto o personagem principal quanto o vilão, eles eram esse tipo aprimorado. O pai do principal era o tipo aprimorado e o vilão ele não queria estar em contato com a mãe natureza, tá? Ele era gamer. Não, isso daí é... Isso é zoeira, gente. Não era gamer não, mas... E aí ele falou, não, meu negócio, cara, Ele queria dominar aquilo ali. Exatamente. Ele tinha umas ideias assim, poxa, não sermos submissos à natureza. Ele queria queimar a natureza inteira. Ele queria dominar a natureza. Queria botar pra ferrar tudo mesmo e é isso aí. E no final das contas, ele olhou e falou, não, melhor não. Eu entendi que isso é errado, que eu sou bonitinho, vou desaparecer. Vai pra merda, mano. Por favor, né? Não, cara, horrível. Exatamente. Então você não consegue se afeiçoar a nada. A nada. A música, você me afeiçoei a música. Eu disse pro Emílio, por exemplo, que a forma com que eles contaram a história, eles fizeram isso de uma forma muito superficial, e eu acho que pelo plot da história ser bom, faltou tempo, né? Faltou eles mediarem não só o tempo do começo, do meio e do fim da história. Aproveitar bem os tempos que um... Exatamente, porque para você conseguir envolver os personagens. Porque aquela senhora que vamos assim entender que é o chefe da vila no momento. Um momento ela tá sentada na cadeira dela e no outro momento ela tá no meio das ferragens ajudando o moleque que se ferrou. Isso é impressionante. Tipo, mesmo sendo um aprimorado, ela tinha que ser igual o Flash ou igual o Sonic para chegar ali daquele jeito, né? Então dá pra ver que algumas passagens faltou um pouco de paciência para conduzir esse roteiro. Acredito que dentro da reunião de administração, do brainstorming ali, tenha tido muitas desavenças na hora de definir esse processo. Ah, sim. Visivelmente tem você vê que pedaços da história tá conduzindo para uma coisa diferente, né? Estavam brigando, né? Um quer desenvolver a parte de batalha, outro desenvolver a parte de desenvolvimento do personagem de relação. Então, você não consegue desenvolver tudo muito bem. Se você não tem uma linha de raciocínio em cima disso. Agora a gente vai trabalhar, depois a gente vai mostrar o olhar do vilão, a gente vai entender como é que funciona aquela vila, o que cada um fala, por que as pessoas trabalham daquele jeito. Aí quando ele desperta a menina, porque também a gente não entende. Despertou a menina por lufas, tanto faz, porque ele caiu em cima do negócio e tudo bem, isso aí faz parte da história. Vamos lá colocar aquele. Despertou a menina retardada lá, mas. A tola. Literalmente.
Pra que ele despertou aquela menina? Pra ela causar a droga do apocalipse. De novo. Então, essa história é uma história muito mal conduzida do começo até o final. São pontos como roteiro, são pontos como pausa e tempo de história, que não tem tempo de história, você não consegue se situar num tempo. É muito ruim mesmo. É confuso totalmente, porque a gente saiu olhando um pra cara do outro, né? E o vilão não traz uma convicção mesmo. Você não sente raiva dele, e você não medo. tem, exato, você não nem dó, você não sente nada. Não, porque em nenhum momento ele se aprofunda em nada. Ele não se E aprofunda não traz em nada. nenhum momento de destaque no vilão. O porquê que ele é uma figura tão importante e por que ele deveria ser tão imponente. A única coisa é que ele foi um cara que desperta também e que virou aprimorado e saiu de lá. É a única coisa que explica. E ainda assim, bem subjetivo também, é bem mal, né? Bem, Eu só queria fazer um adendo em relação a isso daí. Eu tenho percebido, tá, que tem muitas animações, não só, e filmes também, tem feito, principalmente por conta de streaming, né? Muito feito a toque de caixa. Esse não pareceu ser o caso, porque tá muito bem feito algumas coisas fora a história, né? Mas eu falo, vocês têm reparado coisas que vocês assistem e falam, mano, por que eu assisti isso? porque é ruim, cara, você perde tempo. Exato, vendo mas aquilo. você tem uma grande quantidade de opções que às vezes são muito interessantes visualmente, mas quando você vai ver é pobre na maneira Olha que que de desenvolve. Chanara, mas não vou falar disso. O que seria toque de caixa? Hã? Feita Às às pressas, com renda baixa, só faz rapidinho isso aí, tá? Sabe o toque de caixa, tipo assim, a escola que você estudou, segundo grau. Então, Gente, só por parâmetro de comparação dessa animação, existem outras nessa linha que apresentam essa questão de convivência e tudo mais. Eu vou dar alguns títulos aqui para vocês entenderem. Viagem à Ágata é um tipo de roteiro que fala sobre isso, né? Aí eu vou agora pular para um pouco do gênero, que não qual é é o nome daquele anime? tão futurista, Tipo tudo Blame mais. lá, que é da mesma empresa que fez Blame, só que dos Blame também é uma coisa, Sabe um que outro Sidonia. muito- Isso, Eu Knights não of gosto de Sidonia. Knights of Sidonia, cara. Eu gostei bastante. Mas tudo bem. Posso recomendar, por exemplo, para vocês entenderem da mesma linha de roteiro, que lembra bastante o Ajin, por exemplo. Se vocês querem outras animações que são legais, para vocês entenderem como conduzir uma história muito bem, simples, eu vou te dar uma coisa muito simples. Jardim das Palavras. Ah, que coisa por exemplo, linda, cara. muito bom. Pega aí A Voz do Silêncio, também, Shiki no Yori. Então, tem tantos animes que são legais e que não são para crianças mesmo. São coisas que te fazem pensar, te fazem refletir, que é a mensagem que esse anime tentou passar e ele falhou miseravelmente. Valeu mesmo. Bem, eu espero que vocês não tenham gostado desse podcast, certo? Não, eu espero que você tenha gostado e que você assista e tire as suas próprias conclusões, né? Tirem, Exatamente. porque a gente... E deixa aí nos comentários, ó, vocês possam, eu gostei, eu achei que ficou Se de legal. repente- Ou não perde tempo. Não, mas é Utiliza bom. 2 horas pra... Não, porque assim, muita Mas é coisa bom assim. assistir, porque tem muita coisa nele que vale a Exatamente. pena. Isso é a nossa opinião, o que a gente achou. Assista e deixa o seu comentário. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço ao Emílio. Desceu a bicicleta aí. Vai começar! É o Temer. Mas antes de agradecer, faz o jabá. Bom, pessoal, como esse aqui é o último podcast desse mês, é muito provável que a gente vai fazer aí, né, dando uns spoilers do próximo podcast, a gente vai falar sobre o Cristal Encantado nas próximas aí. Então, para você que gosta dessa nostalgia, fica de olho que vai ser bem bacana aí essa ideia. E vou aproveitar aqui para falar que se você está vendo esse podcast, existe uma página, modelodesign.art.br, onde a gente apresenta uma galeria muito bacana, onde a gente apresenta curiosidades sobre esse mesmo tema desse anime, embora seja ruim. Não é MD News, não? Né? E você pode encontrar isso na seção MD News, né?
E também não vou, né, perder a oportunidade de falar do meu quadrinho que eu estou preparando para agora 2020, que é o Garota de TPM. E você vai encontrar mais novidades em mdcomics.com.br. Teremos um podcast falando da Garota de TPM? Pô, com certeza. Vamos fazer, né? Por que não? Com certeza, com certeza. Tá, faz o jabazinho do evento que passou, né? Que passou? Que passou, né? Faz o jabazinho do evento que passou e já com o Natal ilustrado, por que Então, não? exatamente. Então, para você que está ouvindo esse podcast aqui, já deve ter passado o Drop Party, que a gente está gravando antes. O Drop Party desse semestre com o tema do Harry Potter. A gente teve lançamento de livro, a gente teve uma sala temática, então vocês vão poder acompanhar todo o material que a gente produziu para esse evento, tá? Tem um quadrinho que a gente fez exclusivo para esse evento, de 5 páginas, tá bem legal. Exatamente, tá bem A gente engraçado. vai deixar pro pessoal ver, né? Ficou legal esse anime, Links esse aí na quadrinho, descrição né? e é em mdcomics.com.br. Exato, então fica, ó, 2020, ano do Mangazine. Vai ter muita coisa legal, a gente vai estar produzindo muito conteúdo, já tem coisa online, tem 4 histórias para você já estar lendo lá. São histórias bem curtinhas que você vai curtir, que são de nós virando personagens de mangá, interagindo dentro de um ônibus. Isso. E Isso uma é- história muito esquisita chamada Milharal Adventure. Mas beleza. Cara, é difícil. Eu agradeço a presença de vocês aqui por esse enfadonho podcast. Agradeço ao Emílio. Opa, valeu pessoal. Agradeço ao Thiago. E aí, pessoal, valeu. Agradeço a Penetra. Foi tão enfadonho que eu nem apareci, tava com preguiça. É isso aí. Mas eu tenho que dizer, hein? Eu vou dizer. Aquela do mamão papai. Ui!